Testemunho CCB, jovem sarou de tetralogia falote no culto, Congregação Cristã no Brasil. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje venho compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia realizar. Não é um relato comum, mas uma história de dor, fé e um milagre que mudou minha vida e a da minha família para sempre. Desde pequeno, minha saúde sempre foi frágil, mas ninguém imaginava o quanto minha vida estava em risco até que os médicos descobrissem que eu nasci com uma doença grave no coração chamada tetralogia de Fallot. Essa enfermidade é rara e complexa, e os médicos disseram que sem cirurgia, minhas chances de sobreviver até a idade adulta eram muito pequenas. Mas Deus tinha um plano diferente. Tudo começou quando eu ainda era um bebê. Minha mãe, Irmã Maria, percebeu que eu ficava roxo com facilidade, especialmente quando chorava ou fazia algum esforço. Ela contava que às vezes, enquanto me amamentava, meu rostinho ficava pálido e depois arroxado, como se eu estivesse sufocando. Ela e meu pai, irmão João, ficavam apavorados, mas não sabiam o que estava acontecendo. Levavam-me ao médico, mas os primeiros diagnósticos não eram claros. Alguns diziam que era apenas uma fraqueza, outros que eu precisava de mais leite. Mas minha mãe, com aquele coração de mãe que só quem é mãe entende, sabia que havia algo muito errado. Quando completei 1 ano, as crises pioraram. Eu desmaiava bruscamente, como se alguém tivesse desligado minha vida de repente. Uma vez, enquanto brincava no chão, caí de lado, imóvel, os lábios roxos e os olhos revirados. Minha mãe gritou por meu pai, que veio correndo e me pegou nos braços, desesperado. Eles não sabiam o que fazer, só oravam em voz alta: Senhor Jesus, tem misericórdia deste menino. Não deixe que ele morra sem conhecer teu nome. Naquele momento não havia hospital perto, e o carro da família estava quebrado. Um irmão da congregação, que morava perto, ouviu os gritos e correu com seu carro velhinho para nos levar à emergência. Foi uma corrida contra o tempo. No hospital, após muitos exames, veio o diagnóstico: tetralogia de Fallot. Os médicos explicaram que meu coração tinha 4 defeitos graves: um buraco entre os ventrículos, uma válvula pulmonar estreita, um ventrículo direito espessado e uma aorta deslocada. Era como se meu coração estivesse montado errado desde que eu nasci. Eles disseram que eu precisaria de uma cirurgia de alto risco, mas que mesmo assim, minha qualidade de vida nunca seria normal. Minha mãe chorou tanto que os médicos tiveram que sair da sala para que ela pudesse se acalmar. Meu pai, homem de poucas palavras, apenas segurou sua mão e disse: Deus é maior que qualquer médico. Se Ele quiser, Ele vai curar nosso filho. Os anos foram passando, e minha infância foi marcada por consultas, remédios e restrições. Não podia correr como as outras crianças, não podia me emocionar muito, não podia ficar no sol por muito tempo. Qualquer coisa que acelerasse meu coração era perigosa. Na escola, os colegas não entendiam porque eu sempre sentava no banco durante as aulas de educação física. Alguns até zoavam, dizendo que eu era fraco. Mas eu aprendi a conviver com aquilo, sempre ouvindo minha mãe dizer: Filho, Deus tem um propósito. Um dia, Ele vai te curar. Eu acreditava nela, mas, confesso, às vezes olhava para o céu e perguntava: Senhor, por que eu? Quando completei 15 anos, os médicos disseram que eu não podia mais adiar a cirurgia. Meu coração já estava muito sobrecarregado, e o risco de uma crise fatal era iminente. A operação seria em São Paulo, longe de nossa cidade pequena no interior. Minha família não tinha dinheiro para as despesas, mas os irmãos da congregação se uniram. Uns deram um pouco de dinheiro, outros oraram, outros ofereceram ajuda com passagem e hospedagem. Foi uma corrente de amor que só quem vive na fé entende. Antes de viajar, tivemos um culto especial na congregação. O irmão que presidia na época pediu para que todos orassem por mim. Foi uma noite que nunca esquecerei. Estava deitado no chão da congregação, com as mãos de muitos irmãos sobre minha cabeça. Alguns choravam, outros clamavam em voz alta: Senhor Jesus, toca neste jovem. Fortalece seu coração. Dá força aos médicos. Se for da tua vontade, cura-o sem precisar de faca nem remédio. Eu sentia uma paz tão grande que mesmo com medo não conseguia chorar. Só repetia no meu coração: Senhor, seja feita a tua vontade. Quando o culto terminou, o irmão que presidia se aproximou e disse: Lucas, o Senhor ouviu nossas orações. Você vai sarar, seja pelo caminho que Ele escolher. Aquelas palavras me deram uma esperança que não tinha antes. A viagem para São Paulo foi longa e cansativa. Minha mãe não largava minha mão, e meu pai, mesmo quieto, não tirava os olhos de mim. No hospital, os médicos foram diretos: a cirurgia era arriscada, e eu poderia ter sequelas ou até não resistir, mas não havia outra opção. Na véspera da operação, enquanto eu estava deitado na cama do hospital,
Olhando para o teto, minha mãe segurou minha mão e disse: Filho, se você sentir medo, clama pelo nome de Jesus. Ele está contigo. Eu assenti, mas o medo era tão grande que mal conseguia respirar. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando pela janela, vendo as luzes da cidade e orando em silêncio. Senhor, se eu não acordar dessa cirurgia, recebe meu espírito. Mas se tu quiseres que eu viva, dá um sinal. No dia seguinte, enquanto me preparavam para levar ao centro cirúrgico, algo inesperado aconteceu. Uma enfermeira entrou no quarto e disse que a cirurgia tinha sido adiada porque o médico responsável tinha tido uma emergência familiar. Minha mãe olhou para mim e disse: Isso é sinal de Deus. Ele está dando mais tempo para orarmos. Mais uma vez os irmãos da congregação foram avisados, e uma corrente de oração se formou. Eu não sabia, mas naquela mesma hora em nossa pequena congregação, os irmãos estavam de joelhos clamando por mim. O irmão que presidia até jejuou por 3 dias, pedindo a Deus que me curasse sem precisar da cirurgia. Passaram-se 2 dias e os médicos marcaram novamente a operação. Dessa vez, parecia que não havia mais escapatória. Mas na manhã do dia marcado, enquanto eu estava sendo levado para a sala de cirurgia, senti uma dor forte no peito. Não era uma dor comum, era como se algo estivesse se mexendo dentro de mim. Gritei, e os enfermeiros pararam a maca. O médico veio correndo e me examinou. Depois de alguns minutos, ele olhou para mim com uma expressão que nunca vi antes e disse: Vamos fazer mais uns exames antes de qualquer coisa. Eles me levaram para uma sala de ultrassom, e o técnico ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, chamou o médico, que olhou para as imagens e balançou a cabeça, incrédulo. Quando saíram, minha mãe, que estava do meu lado, perguntou: O que foi, doutor? Ele olhou para nós e disse: Não sei como, não sei porquê, mas o coração dele está normal. Os defeitos que estavam aqui ontem não estão mais. Minha mãe caiu de joelhos no chão do hospital e começou a chorar, louvando a Deus. O médico, que não era crente, apenas balançou a cabeça e disse: Isso não tem explicação médica. Eu não conseguia acreditar. Pediram mais exames e todos confirmaram. Meu coração estava perfeito, como se nunca tivesse tido problema algum. Os médicos disseram que era impossível, que isso não acontecia, mas estava ali, nas imagens, nas batidas fortes e regulares do meu coração. Quando voltamos para casa, a notícia se espalhou rápido. A congregação toda se reuniu para um culto de ação de graças. Foi uma noite que nunca esquecerei. Os irmãos cantavam, choravam, louvavam a Deus. O irmão que presidia subiu e disse: Irmãos, hoje temos a prova de que nosso Deus é o mesmo que operou milagres nos tempos antigos. Ele ouviu nossas orações e curou nosso irmão Lucas sem medicina, sem cirurgia, só pela sua palavra e pela fé do seu povo. Muitos se ajoelharam, outros levantaram as mãos, e o Espírito Santo encheu aquele lugar de uma maneira que só quem esteve lá pode entender. Mas eu preciso contar um detalhe que poucas pessoas sabem. Na noite antes de sermos liberados do hospital, eu tive um sonho. Sonhei que estava em um lugar muito claro, cheio de luz, e ouvi uma voz que disse: Eu te dei esta vida para que você sirva ao meu povo. Acordei com lágrimas nos olhos, sabendo que Deus não só me curou, mas tinha um propósito para mim. Desde então tenho servido na congregação, ajudando onde posso, testificando deste milagre para que outros saibam que Deus ainda opera hoje. Hoje, 8 anos depois, faço exames regulares, e meu coração continua perfeito. Os médicos que me acompanhavam no início ainda não entendem o que aconteceu, mas eu entendo, foi a mão de Deus. Às vezes, quando estou na congregação e vejo algum irmão passando por uma luta, me aproximo e digo: Não desanime. O mesmo Deus que me curou pode fazer o impossível na sua vida também. Porque eu sei por experiência própria que quando o povo de Deus se une em oração, quando clamamos com fé, Ele ouve e age. Quero terminar este testemunho agradecendo a Deus por cada irmão que orou por mim, por cada mão que se levantou em meu favor, por cada lágrima derramada em intercessão. Não foi um homem, não foi a medicina, foi o Senhor Jesus Cristo, o mesmo que curou os cegos, ressuscitou os mortos e acalmou o mar. Ele é fiel, e seu poder não tem limites. Que este testemunho fortaleça a fé de quem está lendo, especialmente daquele que está passando por uma enfermidade ou uma luta que parece não ter solução. Deus não mudou. Ele ainda opera, ainda cura, ainda salva. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Que a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Amém.